Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Aqui o apóstolo Tiago está falando acerca de sabedoria, tá? Ele fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E aí ele entra naquilo que nós queremos falar hoje. Diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então a indecisão e a inconstância, a palavra de Deus está falando isso, não apenas eu, a indecisão e a inconstância nos afastam de receber aquilo que o Senhor separou para nós. Então, aqui o apóstolo Tiago ele está falando acerca de quem deseja ter sabedoria. Só que o conselho que ele dá aqui, ele pode ser aplicado a qualquer outra coisa, a qualquer outra situação. Ele fala, peça, porém, com fé. Por quê? Porque para nós adquirirmos sabedoria da parte de Deus, é necessário que nós tenhamos fé. E ele fala, não pense que alguém que não tem fé, que não crê, que é inconstante na sua fé e na sua crença nele, vai receber alguma coisa. Quando ele coloca a palavra alguma coisa, então nós podemos entender de que ele está falando sobre tudo o que nós podemos pedir. Olha, não pense tu que vai receber alguma coisa do Senhor. Não pense eu que vou receber alguma coisa do Senhor. O que ele está falando, nada receberemos se nós não pedirmos com fé. Só que às vezes é muito complicado exercer a nossa fé dependendo do tempo e das condições que nós estamos vivendo. É difícil muitas vezes, nós entendemos isso, exercer a fé em meio a tempestades e lutas terríveis. Terríveis. Desde que nós nos convertemos até o dia de hoje, ou seja, desde o momento em que cada um de nós creu em Jesus e falou, tá bom, eu quero seguir Cristo, e essa é a vida que eu quero. Desde esse dia até hoje, nós estamos vivendo um momento de amadurecimento. Todos nós precisamos passar por um momento de amadurecimento e ninguém aqui, me incluindo a pastora junto, está 100% maduro em todas as situações. Porque nunca nós vamos poder dizer assim, eu sou especialista em Deus. Eu já sei tudo que vai acontecer, eu já estou preparado para tudo que vai acontecer nessa terra. Se alguém falar algo para você nesse sentido, está mentindo. E é alguém orgulhoso e arrogante, e não conhece as profundezas de Deus. Se o ser humano não sabe o que tem nas profundezas do mar, a ciência diz que nós sabemos mais sobre Marte do que sobre as profundezas do nosso mar. Quanto mais as profundezas de Deus. Quanto mais as coisas do Senhor, sendo que todos os dias nós temos uma nova oportunidade de buscar a Deus, de andar com Ele, de estar com Ele, mesmo quando as lutas vêm. E eu fiz uma frase em 2018, hoje eu estava vendo as minhas anotações, que às vezes eu estou fazendo alguma coisa e Deus fala comigo, eu anoto e guardo, deixo aquilo ali. E hoje eu estava vendo algumas anotações e eu fiz algumas anotações lá em 2018 que eu pensei, Deus colocou, ministrou meu coração acerca disso. A nossa carreira da fé, a nossa vida de fé, ela é comparada ao oceano. Nós estamos na beira da praia, sentado, vendo aquela imensidão de mar, onde nossos olhos não conseguem entender e sequer enxergar o fim. Não conseguimos. E isso é tão interessante, queridos, porque se você sobe numa duna no início ali na beira da praia e fica um pouco mais acima do
do nível do mar, você vê o que? Ali as ondas batendo no início e o repuxo, né? Você vê as ondas batendo e o repuxo. Quanto mais profundo você entra, maiores são as ondas e mais forte é o repuxo. Até existe uma parte na beirada que se chama rebentação. Quem já ouviu falar esse vídeo? E depois que você passa a arrebentação, o que você consegue? O que você vê? O mar calmo. Mar calmo, nós vemos ondulações, que é chamado de marola. Nós, claro, lá não dá pé, você precisa saber nadar para você poder alcançar. Mas você já percebeu que às vezes nós estamos cruzando a arrebentação? Você já percebeu que talvez você está adentrando o mar e aí acontece um problema, uma dificuldade, você toma aquela onda forte que joga lá para a beira de novo? E nós não conseguimos atravessar a bendita da arrebentação. Só que existe um mistério lá na arrebentação. Você já viu aqueles videozinhos, eu instalei esses dias atrás, faz uns 30 dias, do TikTok no meu telefone? E aí, sabe aquele, dá aquelas musiquinhas, e vem aquelas câmerazinhas naqueles navios que fazem assim e pá, e joga água para tudo que é lado. Aquilo é o alto mar. Existem ondas lá de 20 metros. E às vezes a gente reclama da arrebentação que a gente está vivendo. Sendo que quando passarmos a arrebentação, estaremos no alto mar, onde tudo é melhor. Os peixes são melhores. As bênçãos que nós teremos atravessando, comparando a nossa vida, a nossa maturidade em Deus, a nossa vida com Deus, se nós passamos a arrebentação, aquelas lutas, quando se levanta um problema, não vem para te arrebentar. É como se fosse uma onda de 20 metros. É como se fosse uma tempestade em alto mar e o seu barco balançando e sacudindo e batendo na proa. E a gente às vezes sem saber o que fazer. Você já se imaginou lá? Eu confesso para vocês que eu ficaria desesperado, apavorado. E eu vejo uns videozinhos daqueles caras agarradinhos assim, olhando assim para baixo, e aquelas ondas vindo e arrastando tudo, container, e o cara ali. O cara que já está experiente nessas lutas, nessas dificuldades. E nós, muitas vezes, enfrentamos a arrebentação, nos deparamos com essas ondas e não temos a coragem de lançar um anzol. Os maiores atuns, um dos peixes mais caros que existe, estão lá nas profundezas. Existem atuns lá que eu vi aquele programa na Discovery Channel antigamente, que cada peixe custava quase $5 mil, $15 mil, por causa do tamanho e do peso do peixe. Imagina um atum custando. Você pesca um peixe, um único peixe que custa $15 mil. Olha o tamanho dessa bênção. Imagine nós no fundo do mar lá, sendo abençoados dessa forma por Deus. E eu estou falando na nossa caminhada da fé. Transforme isso em qualquer coisa que você imaginar. Transforme isso na situação em que você imaginar. Agora, talvez na volta para casa o tempo vai virar, queridos. E nós estamos com o atum no barco, mas nós precisamos estar preparados para o tornado, para a tempestade que virá lá em alto mar. E a onda não vai bater no seu peito. A onda vai te cobrir e vai te empurrar para baixo. E você precisa ter força, ter foco e ter fé. E muita fé, e aquele que pede sem fé, não pense que ganhará alguma coisa de Deus. Você precisa ter fé para viver lá no fundo. É preciso ter fé para andar com Deus lá nas profundezas. E nós vemos Ezequiel falando acerca disso. Um homem veio, tinha aparência de um anjo, nós cremos que é o Espírito Santo, que é Cristo, que pega ele pela mão, estou ensinando aqui, e anda 1000 côvados. E a água dava nos seus artérios, e ele anda mais 1000, e dava nos seus joelhos, e ele andava mais 1000, e dava nos seus lombos. E ele andava mais 1000, e era possível, e apenas era possível atravessar a nado, por causa da profundidade. Então nós temos que aprender a andar com Deus, lá na profundidade. Só que quando as lutas se levantarem lá na profundidade, elas vão ser bem maiores do que as lutas de quando você está aqui na beirinha.
Só que a presença de Deus lá vai te inundar, você vai mergulhar, você vai viver, você vai desfrutar da presença de Deus, que vai transbordar em você, mediante a fé. E você só vai vencer, e eu só vou vencer, mediante a fé. E é necessário ter fé para poder nadar e desfrutar de tudo aquilo que essa imensidão de Deus, em Deus, tem para nossas vidas. Às vezes nós tomamos uma onda de 20 metros na cabeça que nos joga lá embaixo. E a gente vem devagarinho, devagarinho, nadando até a nossa superfície. Perdemos? Não, fomos vitoriosos mais uma vez. Fomos vitoriosos mais uma vez. O inimigo está sempre tentando te empurrar para o fundo deste oceano, para o fundo do mar, para que as tempestades te destruam. E ele manda, às vezes ele manda, não, existem 3 tipos de tempestades que podem nos alcançar. 3 tipos. As tempestades que nós entramos por desobediência, ou seja, nós provocamos essas tempestades. Nós parece que vamos atrás, tem nuvem lá, é para lá que eu vou. Às vezes nós temos quase que como um imã para atrair essas tempestades lá nas profundezas do mar. Deus está abençoando aqui, está uma maravilha, olha, meu Deus, coisa boa. Mas lá? Cara, que chuva forte, tem raio e trovão, né? Eu vou lá. Às vezes nós fazemos isso. E Jonas fez isso, Jonas trouxe isso para a sua vida. Quando Deus manda Jonas, vai para Nínive, e ele diz, não quero, e vai para outro lugar. Então o que pega ele no meio do caminho? Uma tempestade que ia matar todos que estavam com ele. Aí o que ele fez? Não, o problema aqui sou eu. Joga no mar que tudo resolve. Então são tempestades que nós enfrentamos que são para nos destruir. E existem as tempestades que nós enfrentamos que é para edificar a nossa fé, que a gente está tudo numa boa. A gente está lá colhendo os salmões de 15 mil reais lá. Vivendo os salmões de 15 mil, colhendo lá nas profundezas do mar, vivendo somente as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Aí do nada surge uma tempestade. Surge uma tempestade e o vento começa a bater e a gente não sabe o que faz. Mas elas existem para provar a nossa fé. Porque junto com a tempestade está vendo Jesus sobre as águas. Está vendo Jesus sobre as águas e se nós ousarmos afundar, Ele está ali para nos buscar, para nos auxiliar. E existem as tempestades que tentam nos destruir. Então é aquela que caímos por desobediência, aquela que nós caímos por fé e a que vem e tenta destruir as nossas vidas. Que é, trazendo um paralelo bíblico, é aquela que os discípulos estavam no barco e Jesus dormindo. Jesus estava no barco, mas eles estavam desesperados e eles diziam, não te importa que morremos? Porque ela veio para destruir, ia quebrar o barco no meio. Tão forte as ondas e os ventos aconteciam. Aí Jesus vai lá e acalma a tempestade. Porque ele estava lá. Mas eles precisavam ter o quê? Fé em quem? Em Cristo que estava com ele. Às vezes nós entramos em desespero como esses discípulos e não exercemos a nossa fé. O que Jesus fala para eles ali no final dessa passagem deixa muito claro de que todos nós, qualquer um deles ali poderia ter repreendido a tempestade. Todos eles poderiam ter repreendido a tempestade. Porque Jesus Cristo ele vem à beira do barco, repreende o vento, repreende o mar. Na verdade não, ele repreende o vento e a Bíblia diz que ele dá ordem ao mar para que as ondas se acalmem. Por que repreendeu o vento e deu ordem às ondas do mar? Você já parou para pensar nisso? O que é que nós devemos repreender das nossas vidas? O diabo, Satanás. Então, com certeza, Jesus Cristo teve um discernimento de que aquele vento estava sendo causado por demônios. Para destruir a embarcação, para afundar o navio. E aí os discípulos, talvez, pensando assim, vamos conjecturar, vamos usar a licença poética aqui, talvez eles nunca tivessem visto algo tão forte, uma tempestade tão forte.
Talvez eles nunca tivessem enfrentado uma tempestade tão forte como aquela, porque eles ficaram desesperados. E Cristo vai lá, repreende o vento, acalma o mar e fala: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fizeram o que eu fiz aqui? Vocês ainda não têm o quê? Fé. Vocês ainda não têm fé? E os discípulos que andavam com ele, em vez de falar assim, por que nós não fizemos isso? Pensaram assim, quem é esse que até o vento e as ondas do mar repelem? Sabe, a todo momento, e óbvio, você acha que eu não ficaria atônito também em estar na presença de Jesus? Convivendo e vivendo com Jesus e vendo os milagres que ele fez. Só que para Jesus, você pode ter certeza que Deus não é injusto. Deus é justo e ele jamais cobraria os discípulos sem ter primeiro ensinado eles a fazer. Amados, o que está registrado aqui não é nem 1/10 daquilo que esses caras viveram ao lado de Cristo. Eles viveram 3 anos e meio ao lado de Jesus. Você pode ter certeza que tanta coisa que eles viveram e vivenciaram e viram e ouviram e aprenderam de Jesus não está aqui na Bíblia. Não está aqui. Aliás, eu fico imaginando como foi aqueles dias, logo depois da ressurreição, esses caras conversaram na beira da... Imagina esses caras, João Marcos, quem escreve o Evangelho de Marcos foi João Marcos, que era um discípulo do apóstolo Pedro. Imagina os discípulos sentados à beira de uma fogueira à noite conversando, e os discípulos dele, eles, sentados ouvindo aquelas histórias. Quem nunca sentou do lado de pessoas mais velhas para escutar eles conversar e falar acerca do que existia, de como era? Sabe, queridos, que eu faço parte da CEMEC em Cachoeirinha. Onde tem eu vou, toda reunião de pastores, essa semana eu não consegui ir. Toda reunião de pastores que eu vou, tem um café da manhã, é maravilhoso lá o encontro. Eu sempre procuro sentar do lado dos cabeça branca. E eu não digo uma palavra sem que eles me perguntem, eu fico apenas escutando para aprender com os caras. Ouvir os seus testemunhos de vida, de milagre, de cura. Porque essas coisas edificam a minha fé. Amém. Porque eu sei que se acontecer comigo, Deus é fiel e justo. Porque cuidou da vida deles e também vai cuidar da minha. Amém. Então, era isso que os discípulos deveriam ter feito, exercido a sua fé. E aí, por isso que o Tiago, e talvez Tiago tenha se lembrado dessa passagem, quando estava escrevendo. Não pense você que sem fé receberá alguma coisa do Senhor. Talvez ele pensou, aquela vez lá, né? Nós tomamos um mix. Vamos falar assim, está transmitindo. Nós tomamos um xixi de Jesus lá, porque a gente não exerceu a nossa fé. E aí as situações do nosso dia a dia surgem, e às vezes nós não exercemos a fé. Em que parte do mar nós estamos vivendo? Ou será que estamos ainda na beira da praia, na areia, sentados apenas olhando e dizendo, um dia eu vou navegar lá naquelas profundezas. Um dia eu vou navegar naquelas profundezas. Ou será que eu já estou tomando na cabeça das tempestades, das ondas e conseguindo me recuperar porque eu busco em Deus, eu tenho fé em Deus? Ou será que eu estou passando apenas a arrebentação, que eu não tenho tempo nem para respirar, né? Porque é uma onda atrás da outra. Nunca aconteceu com você? Meu Deus, eu nem saí de um problema, já tem outro. Meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que ele espera? Use a sua fé. Problema, parou. Vem um de cada vez. Um de cada vez. Às vezes é 3, 4 e vem. Sabe quando aquelas ondas vêm e se juntam assim, sai levando tudo? Às vezes é assim a nossa vida e nós precisamos exercer a nossa fé. E buscar em Deus, para ter entendimento das coisas que Ele deseja para nós. Peça, porém, com fé, e não pense tal homem. Sabe, queridos, que a palavra de Deus, a gente não sabe quem foi o escritor de Hebreus, mas para você ver que todos os apóstolos, todos os discípulos tinham a mesma mentalidade. Peça, porém, com fé, diz Tiago, e não pense tal homem que sem fé conquistará alguma coisa.
receberá algo da parte de Deus. Aí vem o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é o escritor, alguns pensam que foi o apóstolo Paulo, mas também outros pensam que foi Lucas, por causa do modelo de escrita, muito culto e tal. E diz lá em Hebreus capítulo 11, ora, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. E aí nós vemos essas coisas e eu fico maravilhado com isso, porque é a chave, é uma das chaves que nós temos para conquistar o reino e entrar de vez no reino de Deus. E adentrar no reino de Deus. Mas vai ter problema, pastor? É claro que vai. E vão ser bem maiores. Vai nos deixar 6 meses sem carro. Mas nós vamos vencer. Amém. Nós vamos vencer. Amém. Porque Cristo venceu. Amém. E Ele fala, eu venci, vocês também vencerão. Amém. Porque os problemas virão, mas eles virão. E quanto mais profundos estivermos em Deus, quanto mais maduros estivermos, maiores serão os problemas e as dificuldades. Maiores. Só que maiores serão os livramentos, maiores serão as vitórias. Amém. E é isso que nós precisamos entender. Primeiro passo, não corra atrás de problema. Segundo, se o problema é uma indicação da fé, utilize a sua fé. Use a sua, exerça a sua fé. E se ele vier para te destruir, creia que nada pode te tocar. Sem a permissão do Pai. Nada pode nos tocar. E nós temos tanto medo, né? Tanto medo. Sabe que é por isso que é maravilhoso, porque quando Jesus fala que ninguém pode entrar no reino dos céus se não for como uma criança, nós já entendemos aqui, já falamos diversas vezes que Jesus Cristo não estava atribuindo o reino dos céus com salvação. Amém? Reino dos céus é a manifestação dele na terra, porque Jesus falou, olha, o reino dos céus não está aqui ou acolá, ele está no meio de vós. Quando ele diz arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele diz é chegado agora, hoje. Hoje vocês podem viver o reino dos céus. Hoje. E por que nós não conseguimos entrar no reino ou desfrutar do reino se não formos como uma criança? Porque, amados, você pode colocar a criança de frente a um urso, de frente a um pitbull, de frente a um... Pode pensar no pior cachorro que tiver aí, que esteja com muita raiva e brabão. Se você parar do lado da criança e falar para ela assim, fica calma, eu vou te proteger, acabou o problema para ela. Porque ela vai acreditar em você. Ela vai crer em você, que você estará ali para proteger e defendê-la. Mas aí Jesus Cristo diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Aí Jesus Cristo disse, eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei para vocês o outro Consolador. Só que a gente fica o quê quando vê os problemas? Apavorado, desesperado, sem saber para onde ir e sem saber o que fazer. E muitas vezes custamos até perceber que nós temos que ter e exercer a nossa fé. Exercer a fé. E viver por meio da fé. Porque Deus é bom. Amém. Deus é bom. E Ele deseja que todos nós vivamos uma vida na sua presença e na sua vontade. Desfrutando do seu reino. Desfrutando do seu reino. Quando ele fala que é chegado o reino, o que é necessário para entrar nele? Fé em Cristo. Entregar nossas vidas para Ele. E viver isso, desfrutar isso. E aprender que quando estamos mortos para o mundo e vivos para Jesus, a partir daí, então nós vivemos dentro deste ambiente celestial, aonde o apóstolo Paulo nos traz uma revelação de que somos embaixadores de Cristo na terra. Ou seja, temos direitos, temos nossos deveres, mas temos direitos e temos poderes em Cristo Jesus.
E mais ainda, não é um poder apenas verbal. Não, vai lá, eu vou te dar poder. Não, ele vem e derrama sobre a sua igreja os dons do Espírito Santo, para que nós possamos sim manifestar de fato um poder de curar, para evangelizar, poder de fazer maravilhas. Sim, derrama um poder sobre nós para ganhar o mundo. Eu estava falando esses dias aqui, inclusive, que eu completo hoje a frase que falei outro dia, que como é difícil hoje falar de Jesus para quem não conhece Deus e que não está nem aí. Você sabe por que é difícil? Porque o apóstolo Paulo, quando ele ia pregar, ele dizia o quê? Eu não procurei ter convosco por meio de sabedoria humana, mas de poder. As pessoas que não têm a sua vida em Cristo, elas precisam primeiro ver, para depois crer. Diferente do cristão, diferente daquele que sente a presença e crê em Deus antes de ver o milagre. Mas a maioria não é assim. E você acha que o porquê de que cruzadas evangelísticas Deus opera tanto milagre? Nada é por acaso. Nós aqui pegamos esse nosso culto, no modelo que nós estamos, pum, largamos numa tenda lá no meio da praça, pá, cruzada evangelística. Vai entrar gente cadeirante, vai sair curada. Amém. Porque os sinais servem para que o Espírito Santo manifeste Cristo. Para que nós possamos, para que aquelas pessoas então vejam que a Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que tivessem fé. Aqueles que crescem no nome de Jesus. Então, os sinais precisam crer. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. E nós precisamos crer, ter fé. Não apenas para vencer nas nossas vidas, mas para viver uma vida plena. Para viver uma vida plena. E para que quando se levantar uma dificuldade, um problema, a gente fazer que nem aquele reizinho, aquela leoazinha, né? Do filmezinho do Rei Leão lá, quem viu? Eu rio na cara do perigo. Quem viu esse filme? Eu rio na cara do perigo. Nós rimos na cara da dificuldade, porque nós sabemos que nós já vencemos. Amém. Nós já sobrepujamos. Glória a Deus. Ah, mas não dá assim um medinho, pastor. Somos carne. Mas a nossa fé faz com que nós venhamos a avançar e passar por cima do medinho. Passar por cima de tudo que é contrário. Passar por cima, gente, nós temos que passar o carro. Jesus Cristo, cara, Jesus falou. Jesus é mentiroso? Foi uma pergunta, ele é mentiroso? Não, Jesus não é mentiroso. Então, quando ele fala para nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, queridos, não vão prevalecer sobre a sua vida, porque você é a igreja. Amém. Nós, juntos, reunidos, somos a igreja. E nós prevaleceremos nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Te coloco de pé. Aí, está até apitando aqui o braço. Glórias a Deus. Feche para mim ali. Você que está em casa, procura uma igreja para você, em nome de Jesus.